Capítulo 1. Estou prestes a ser removida do trono da imperatriz. Aceitarei o divórcio. Será que fui a única que esboçou um leve sorriso ao dizer essas palavras? Sovicho olhou para mim com uma expressão meio aliviada, meio arrependida. Seria uma farsa ou seria sincero? Até então, eu havia sido uma boa colega e uma imperatriz perfeita. Nunca havíamos brigado, isto é, até ele trazê-la consigo. Ele me descartou por sua amante, mas até o último momento ele deseja ser um bom homem e um bom imperador. Havia também minha família e a grande igreja, que aprovaram nosso casamento, e insistiram para que eu não renunciasse ao cargo de imperatriz. Ele certamente não gostaria da ideia de passar por um tedioso processo de divórcio contra esses dois grupos. Ele era esse tipo de homem, e esse tipo de imperador. Majestade, isso não pode ser. O Marquês Farangue gritou e tentou correr em minha direção, mas foi detido pelos guardas do imperador e impedido de dar mais um passo. Marquês Farangue e Condessa Elisa, meus defensores. Sou grato a todos vocês. Lancei-lhes um olhar de gratidão e depois voltei para o ministro da corte. Imperatriz Navier, a senhora realmente concorda com este documento de divórcio sem qualquer objeção? O oficial de justiça tinha uma voz ligeiramente irritada. Ele queria que eu lutasse e contestasse o motivo do divórcio. Embora as chances de vencer o julgamento fossem nulas, isso causaria um escândalo para o imperador e sua concubina quando o povo tomasse conhecimento da notícia. Era isso que o ministro, minha família e meus amigos queriam. Balancei a cabeça negativamente. Um processo de divórcio pode prejudicar a reputação de Sovicho, mas meu nome também pode ficar manchado. Não que eu tenha um problema moral, mas talvez eu não consiga lidar com a situação se ela se complicar demais. Aceito o divórcio. O ministro fechou os olhos gravemente enquanto murmúrios irrompiam na sala. E peça permissão para casar-me novamente. No instante em que terminei de falar, o clima mudou completamente. O ar ficou imóvel num silêncio consternado e os olhos do ministro se arregalaram. Todos se entreolharam, sem entender o que tinham ouvido. Sovicho olhou para mim confuso, com a testa franzida. O ministro estava atordoado. Imperatriz Navier, casar-se novamente? Em vez de responder, estendi a mão e apontei para um lugar. Como se fosse combinado, um homem usando um véu bordado que lhe escondia o rosto caiu na gargalhada. Devo subir agora? O silêncio foi novamente quebrado pelo murmúrio da multidão. O homem caminhou pelo pátio e parou ao meu lado. Quando ele tirou o véu, o Sovicho exclamou: Navier! Aquele homem, é com ele que vou me casar. Os olhos do ministro pareciam vazios. Sorri e me virei para o homem ao meu lado. Ele me olhou como quem diz: você esperava essa reação, não é? De alguma forma, tive uma sensação agradável. Embora não fosse vingança o que eu desejava. A família Trobe, da qual venho, já havia produzido várias imperatrizes. Entre a família imperial e a nobreza, os casamentos arranjados eram comuns. O casamento servia para fins políticos e o romance para os amantes, sendo comum que nobres, homens ou mulheres, tivessem um amante. Ossis III, o imperador anterior, me considerou uma boa candidata para o príncipe herdeiro, e desde cedo fui instruída pela imperatriz sobre etiqueta e o funcionamento da corte imperial. Felizmente, o príncipe herdeiro Sovicho e eu nos demos bem e nos tornamos grandes amigos. Não nos víamos como amantes, mas ainda assim era algo. Era o tipo de relacionamento em que, mesmo quando brigávamos em casa, entrávamos no salão de casamento com um sorriso. Muitas coisas em nós funcionam bem juntas, e tivemos bastante sorte. A nobreza nos via, a mim e a Sovicho, como dois jovens, e nós unimos nossas ideias para discutir o país que construiremos para a próxima geração. Quando adulta, Sovicho herdou o trono do falecido imperador, e após a cerimônia de coroação, mantivemos uma boa relação. Por cerca de 3 anos. Foi um dia ruim para fazer planos para o ano novo. Após passar o dia consultando as autoridades, voltei ao meu quarto e encontrei minhas damas de companhia com expressões nervosas no rosto. O que está acontecendo?
Olhei em volta, preocupada, e uma das mulheres respondeu em tom áspero. O imperador foi caçar e trouxe de volta uma mendiga, então ele nos chamou e ordenou que lavassemos aquela coisa suja. Todas as damas de companhia eram concubinas e esposas de famílias nobres de alta posição, e só elas me banharam. Para as damas que nem sequer usavam as próprias mãos para se banhar, isso deve ter sido um choque. Mas era realmente estranho. O imperador conhecia o orgulho das damas de companhia melhor do que ninguém, e mesmo assim ordenou que elas lavassem uma mulher que ele trouxera de volta da caçada. Que mulher? Não sabemos se ela é prisioneira ou escrava. A perna dela ficou presa. Perna? Sim, o imperador a encontrou presa numa armadilha e a salvou. As damas de companhia trocaram olhares entre si. Parecia que queriam dizer mais alguma coisa, mas não queriam fazê-lo na minha frente. Está tudo bem, conte-me. Após alguma pressão, uma delas abriu a boca, ainda que a contragosto. Mesmo imunda, ela parecia linda. Achei que tinha imaginado isso antes mesmo de lavá-la, mas ela estava realmente deslumbrante quando terminei. Sua beleza era comparável à da duquesa Tuânia, a mulher mais bonita do mundo. Quando elas acharam que eu estava me sentindo desconfortável, as mulheres acrescentaram seu próprio coro. É claro que não há comparação possível com Vossa Majestade. Meu rosto era bastante atraente. No entanto, como jovem princesa e imperatriz, todos tendiam a me bajular, então não era possível ter certeza de quão bonita eu era. Consequentemente, eu me excluía de tais comparações. No entanto, a duquesa Tuânia era conhecida como a mulher mais bela da sociedade. Estreou na sociedade aos 17 anos e, aos 40, continuava com uma aparência imaculada. E agora essa mulher misteriosa era equivalente à duquesa Tuânia. E até essas damas snobs pensavam assim. Talvez o imperador tenha realmente salvado uma grande beleza da caçada. Não havia motivo para minhas damas de companhia notarem se ela era apenas bonita. Podem me contar qualquer coisa. Vejo que todos vocês ainda têm muito a dizer. Quando insisti novamente, outra senhora finalmente reuniu coragem e revelou tudo. A verdade é que, o imperador parece gostar muito dela. O rosto da mulher empalideceu como se ela estivesse apavorada em deixar as palavras saírem de sua boca. O imperador? Depois de lavá-la, vesti-la com roupas de alguém de tamanho semelhante, e quando Sua Majestade a viu, pareceu preocupado. Como você se machucou? Por que está tão magra? Você parece pálida, parece razoável. Ao ouvir meu comentário, as senhoras trocaram olhares constrangidos entre si. Você não está na fase adulta há muito tempo e talvez não tenha tido um relacionamento romântico, mas, há uma certa nuance e atmosfera, Vossa Majestade. Estamos do seu lado, mesmo que seja difícil ouvir isso. E se não for nada, tudo bem. Entre as damas de companhia, a única da minha idade era Lady Laura, e as demais eram mais velhas do que eu. A sabedoria delas era maior que a minha quando se tratava de assuntos humanos. Eu vejo. Murmurei, constrangida. Mesmo que o que as damas disseram fosse verdade e que o imperador estivesse interessado em outra mulher que ele salvara, o que eu deveria fazer? Deveria ir aos aposentos do imperador e perguntar se ele estava interessado em sua prisioneira, expulsá-la ou obrigá-la a trabalhar no palácio imperial. Eu não sabia como reagir. A condessa Elisa aproximou-se com cautela. Que tal você tentar a sorte e dizer que ouviu dizer que ele encontrou uma mulher ferida? Todos concordaram e disseram que eu deveria perguntar de passagem. Talvez diga que ouviu isso de uma das criadas do palácio, apenas no caso de. Assente com a cabeça e sorri, rezando para que não fosse um grande problema. Sim, irei. Muito obrigado a todos. Sua Majestade o Imperador é um homem compassivo, então ele deve tê-la trazido aqui por pena. Quando seria o momento certo para perguntar ao imperador sobre a mulher que ele encontrou no campo de caça? Depois de muita reflexão, decidi perguntar-lhe no jantar de amanhã. Embora fôssemos marido e mulher, nossos aposentos ficavam separados, a leste e a oeste.
Dizia-se que os aposentos eram dispostos de forma a demonstrar que a monarquia apoiava simbolicamente cada lado do país. Esse significado já havia se dissipado, e agora era um arranjo perfeito para o imperador e a imperatriz viverem sem precisar se tocar. Embora Sovicho ainda não tivesse uma concubina, comíamos e dormíamos separadamente devido às nossas agendas lotadas e estilos de vida diferentes. No entanto, jantávamos juntos 2 vezes por semana, e o jantar seria amanhã. Sim, seria intrometido demais da minha parte ir lá hoje e perguntar sobre a mulher do terreno de caça. Vou esperar um dia. Eu não me esqueci do que minha mãe me disse antes de eu me casar. Não interfira com Sovicho, mesmo que ele tome uma concubina mais tarde. Isso está mesmo certo? Veja a história. Existiram imperadores sem concubinas? Até mesmo o Sisi, conhecido como um grande líder militar, teve 20. Não desperdice sua raiva com isso. Reticências. Navier, tudo o que você precisa ser para Sovicho é jovem, bonito e saudável. Entendeu o que eu quis dizer? Você pode encontrar um homem assim e fazê-lo seu amante. Um plebeu arregalaria os olhos diante de um drama como esse, mas isso era natural na sociedade nobre, onde os casamentos políticos eram a norma. É claro que o direito à herança passaria para os filhos do casal, mas surgiam problemas quando um dos cônjuges era apaixonado pelo outro e não tolerava outros amantes. Conflitos políticos aconteciam dessa forma. Isso devia ser parte da preocupação da minha mãe. E então, seguindo o conselho dela, eu não iria ver Sovicho hoje. Eu perguntaria a ele amanhã à noite. E mesmo que ele a tomasse como concubina, eu deveria fingir que ignorava isso. Reticências. Eu não estava apaixonada por ele. Eu sabia que outras pessoas viviam como eu. Mesmo assim, quando pensava no meu marido tendo outra mulher como amante, uma sensação de solidão me invadia o coração. Estranho. Levantei a mão e a coloquei sobre o peito. Meu coração não batia nem devagar nem rápido. No dia seguinte, os rumores sobre a moça do campo de caça se espalharam ainda mais rápido. As únicas que falaram abertamente sobre isso comigo foram minhas damas de companhia, mas mesmo sentada em um lugar tranquilo, eu conseguia ouvir as fofocas pelo palácio. Durante o almoço, as damas de companhia reclamaram durante toda a refeição. Ouvi dizer que aquela vagabunda imunda é uma escrava fugitiva. Ela deve ter entrado no território de caça enquanto fugia. A área de caça está ligada à propriedade do Visconde Rotecho, então ela deve ter escapado de lá. Se ela for uma escrava fugitiva, deve ser devolvida imediatamente. Não consigo acreditar que o imperador teve pena dela e nos obrigou a cuidar dela. Antes do jantar, as senhoras me vestiram com mais cuidado do que o habitual. Vestiram-me com um vestido brilhante e adornaram-me com joias de prata e brincos de pérolas simples, cobrindo-me de elogios o tempo todo. Elas sempre cuidaram de mim, mas hoje pareciam especialmente determinadas. Não importa o quão bela seja a escrava, você é a nossa imperatriz. O imperador terá que lavar os olhos depois de te ver. Os esforços deles pareciam vazios e me passavam despercebidos. Se Sovicho fosse se apaixonar por mim por eu me vestir bem, não deveria ter feito isso antes. Tudo o que me passava pela cabeça eram pensamentos inúteis. Contudo, mesmo considerando os esforços das aias fúteis, confiei-me a elas. Após todos os preparativos, fui ao Palácio Oriental onde o imperador estava hospedado e sentei-me a uma mesa de jantar que era grande demais para 2 pessoas. A princípio, conversamos apenas sobre assuntos políticos recentes, como os preparativos para o Ano Novo. Esperei que Sovicho mencionasse a história da garota do campo de caça, mas, por mais que esperasse, ele não a mencionou. Foi quando ele estava cortando o bife que finalmente toquei no assunto. Ouvi dizer que você encontrou um escravo fugitivo no campo de caça. Isso é verdade? Ouviu-se um estalo quando a faca atingiu o prato, e suas mãos pararam. Ele olhou para cima e me encarou por um instante. Quem te disse isso? Seu tom não era agradável. Na verdade, ele parecia bastante tenso.
Ao perceber a ruga entre suas sobrancelhas, encobri deliberadamente a fonte da história. Todo mundo estava falando. Era difícil não notar. Devem ter sido suas damas de companhia. Não importa quem me disse. De novo, isso é verdade? Sovicho pareceu visivelmente desconfortável quando repeti minha pergunta. Vossa Majestade? Não me apresse. Aspas reticências aspas. Não sei o que você ouviu, mas o que aconteceu foi que encontrei uma mulher gravemente ferida e a ajudei. Ele a chamou de mulher, não de escrava fugitiva. Entendo. Então, onde ela está agora? Imperatriz, por favor, diga. Fazemos 2 refeições juntos por semana. Temos tantas outras coisas para conversar, não acha? A frieza em sua voz era evidente para mim. Não se envolva nisso de forma alguma.